Gente, aí é complicado, né? Fujão, né? Fujão, cagão e tal coisa. Não, não tão cagão, mas muito fujão, covarde. E tem que ficar de olho nesse povo, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Anistia não vai ter, não. E o pau tá quebrando. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. Bota, 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 sem anistia! Esse PL da anistia é a continuação da tentativa do golpe, é a continuação do 8 de janeiro. Olha, os deputados que assinaram isso estão se tornando sócios, cúmplices da continuidade de todo aquele processo. Aquela fúria insana daquela turma, depredando o Palácio do Planalto, o Poder Legislativo, aquela turma dentro do STF, o deputado que assina isso está promovendo uma depredação simbólica do Supremo também. É um ataque violento às instituições. Primeiro, porque estão querendo anistiar quem ainda não foi julgado pelo Supremo. Segundo, estão rasgando a Constituição. Os senhores têm que saber. Qual o papel do Supremo? Se ele não pode nem julgar com as atribuições da Constituição crimes contra o Estado democrático de direito. É escandaloso. Você sabe, vocês que estão indo por esse caminho, é rasgar a Constituição. Você sabe que o nosso artigo 1º da Constituição, cláusula pétrea, fala de Estado democrático de direito. O artigo 2º, de separação entre os poderes. Isso aqui, olha, nem emenda constitucional pode mexer nisso aqui. Separação dos poderes. O que você acha do poder legislativo tentando anistiar Bolsonaro, militares, golpistas, que nem foram julgados? Olha, tem um outro artigo da Constituição, artigo 5º, também cláusula pétrea, parágrafo 43, que fala o seguinte: crimes que não são passíveis de anistia, entre eles está terrorismo. O que foi esse golpe? Aquele plano Operação Punhal Verde e Amarelo para assassinar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, a bomba no aeroporto de Brasília, dia 24 de dezembro. Para mim, isso é terrorismo. Mas tem um voto do ministro Fux interessante, quando ele negou aquele indulto, o Supremo negou aquele indulto do Bolsonaro para aquele deputado golpista Daniel Silveira. O ministro Fux diz o seguinte, que são impassíveis de anistia atos contra o Estado democrático de direito, o artigo 1º da Constituição Federal. Então eu queria que os deputados soubessem, vocês que estão assinando essa aventura, na verdade, vocês estão compactuando, estão se associando a uma organização criminosa que tenta impedir um julgamento isento por parte do Supremo Tribunal Federal. Estão entrando numa aventura dessa turma enlouquecida. Para que tudo isso? Esse projeto é inconstitucional. Os senhores querem mesmo colocar o Poder Legislativo numa situação como essa? É uma insanidade. Eu quero chamar a atenção porque a gente vai lutar até as últimas consequências para que esse projeto não seja aprovado. Você sabe, eu tenho dito isso aos deputados, você sabe que um dos maiores motivos para a prisão preventiva é quando você atrapalha uma investigação. Qualquer investigação. Atrapalhar a investigação pode levar à prisão preventiva. Os senhores têm prerrogativas parlamentares, mas não podem se escudar na prerrogativa parlamentar para cometer crimes. Nesse caso é mais grave. Esse caso não é atrapalhar uma investigação, é tentar obstruir um julgamento, anular os efeitos de um julgamento. Então eu espero que exista, nessa semana que nós vamos entrar, um mínimo de bom senso. E deputados que entraram nessa aventura, os senhores estão sendo tragados por uma insanidade dessa turma bolsonarista, de um projeto que não tem futuro, que não tem o menor sentido. Mas os senhores vão parar os trabalhos legislativos e podem estar certo, tá? Estão se associando, vocês estão colocando o nome de vocês
numa tentativa de golpe continuada, porque é isso mesmo. É como se o 8 de janeiro não tivesse acabado. É sem anistia. Esse PL... Pronto. Estão se associando aos criminosos. Talvez porque são tão criminosos quanto. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem gente que assina uma lista dessa sem nem saber o que está lá dentro. Isso ocorre, André, no parlamento ocorre demais. Por amizade, por pressão, né? Eles colocaram até modelos lá para ficar convencendo os deputados para assinar a lista do protocolo da urgência. Então tem gente que assinou porque é golpista, tem gente que assinou porque não sabe nem o que está lá dentro, e tem gente que é bandido. Só pode ser isso, porque não é organização criminosa, porque não tem outro motivo. A Câmara de Deputados Federais, esses deputados acabam se colocando num ambiente de vexame. Por que de vexame, Andréia? Meu querido, é inconstitucional, é um ato atentatório ao Supremo Tribunal Federal. Eles não vão derrubar o que o Supremo Tribunal está fazendo. Isso é uma nova tentativa de golpe. E não vai ter. Por isso que é um vexatório. Agora, a Érica falou a real aqui pra gente. E trouxe realmente um debate importante para trazer a realidade essa situação aqui que nós vamos reverberar. Enquanto ela estiver falando, coloca aí, sem anistia, pelo amor de Deus. Um projeto para anistiar criminosos sufoque os reais interesses do povo brasileiro. O povo quer comida na mesa, o fim da escala 6x1, a isenção dos impostos para quem ganha até R$5.000. O povo quer o desenvolvimento do Brasil, a preservação ambiental e a possibilidade de sonhar com um futuro melhor, esperançoso, digno e de qualidade. Lutaremos por aquilo que é interesse da nação e do povo brasileiro, e não do interesse dos golpistas e dos fascistas. O povo, gente, quer comida na mesa, quer saúde, quer educação. O povo paga R$47.000 para deputado e senador para eles trazerem proposituras que venham atender e resolver os conflitos sociais e atender aos interesses das pessoas. E não para ficar o tempo todo atacando, mentindo, desinformando, tudo em nome de uma anistia que não vai ter para bandido. Bandido bom não é bandido morto, segundo eles. Conversa para boi dormir, porque eles passam pano para bandido, porque são tão bandidos quanto. Bandido bom é bandido ressocializado. Para isso precisa ter a justiça, o caráter ressocializante da pena. Porque impunidade gera o quê? Pacificação social? Conversa! Conversa para boi dormir. Impunidade gera criminosos mais violentos e intrépidos, atrevidos. Nesse caso, para uma nova tentativa de golpe. Por isso que não vai ter. Em relação a Glauber Braga, que também tem que trazer, sabe, essa indignação por nossa parte, Glauber Braga está sendo caçado, gente. Foi caçado no Conselho de Ética. Tudo porque ele se levantou contra o esquema ali dentro do orçamento secreto. Coloca aí, Glauber fica, fora Lira. É por isso aqui que ele está sendo caçado, ó. Vamos falar a verdade. Por isso aqui que ele está sendo caçado, ó. Uma assinatura. Está faltando ser colocada aqui embaixo do nome do relator, a assinatura de Arthur Lira. E eu lamento, deputado Paulo Magalhães, que Vossa Excelência esteja se prestando a esse papel. Eles esperavam que com essa ameaça de abertura do procedimento, eu iria tentar ficar agradando deputado e pedir a bênção ao senhor Arthur Lira. Não vou. Não vou. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira. Não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. E se precisa de alguém no exercício do mandato parlamentar para dizer isso, eu estou aqui para fazê-lo. O senhor Lira, com o que faz em relação ao orçamento público brasileiro, que com algumas ligações maneja bilhões para lá e para cá, como foi demonstrado em uma dessas comissões, onde em uma ligação ele coloca 300 milhões para as suas bases eleitorais, numa matéria que foi amplamente divulgada pelo senhor Rocha, que é presidente de uma comissão. Num dia, o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá.
E aí eu vou, agora, não ter o direito de expor essa posição por medo de Lira e companhia? Não vou. Não vou. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauco, Está roubando o orçamento público. Nós não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora. A Vossa Excelência tem que utilizar o tempo para fazer a sua defesa dos atos que você praticou aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse Conselho. Não existe armação nenhuma nesse Conselho. Eu peço respeito à Vossa Excelência. Vossa Excelência, tem uma armação Vossa montada Excelência que está está sendo um evidente. representado, não existe armação nenhuma nesse Conselho. O tempo está comigo. Não, mas Se eu sou Vossa presidente, eu posso Excelência intervir a hora que eu quiser. Se Vossa Excelência quiser caçar a minha palavra, não vou caçar a palavra de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Desde que seja respeitado. A minha defesa vai ser indicando quem arma para caçar o meu mandato. E o que está acontecendo aqui é uma armação. É isso mesmo. E é uma armação que está sendo articulada diretamente pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Pronto. E eu não posso mais... Vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto, disse de novo. Quem articula o sequestro de bilhões do orçamento público brasileiro, como tem feito o senhor Arthur Lira, é um bandido. Olha, eu agora não vou mais poder dizer a verdade. São bilhões. Entre pedir bênção para Arthur Lira e me manietar e ficar com a dignidade daqueles que conferiram pelo voto popular a minha presença nesse parlamento, eu fico com a dignidade das pessoas que me trouxeram até aqui e não vou abaixar minha cabeça. Foi por isso, e é por isso, que Glauber Braga foi cassado na comissão, no Conselho de Ética da Câmara de Deputados Federais. Porque ele encarou Arthur Lira, ele encarou o orçamento secreto. A pena de cassação é totalmente desproporcional ao fato ensejador de todo esse processo. Ele foi assediado, a mãe dele foi ofendida, e ele simplesmente reagiu, empurrando o cara para fora da Câmara de Deputados Federais e deu um chutinho na bundinha dele. Qualquer um faria a mesma coisa. Se você atacar a minha mãe, eu faço pior. Pegou o código? Então, assim, totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. E dentro desse ambiente eu pergunto, e vão caçar esse aqui, ó? Olha aqui, com Glauber Braga, inclusive. Botar a bandeira de Brasil nas costas, mas abaixar a cabeça o senhor Elon Musk, que está tentando fazer com que o nosso país, dobre o joelho. Não tenho medo de cara feia, nem tenho medo de parlamentar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Gilvan da Federal. Ataca todo mundo, vai pra cima de todo mundo, vai ser caçado também? Como é que é a situação? Ó, outra cena aqui. Eu quero saber, que inclusive o Rogério Corrêa falou sobre a situação. Veja aqui. Coloca aí, meu querido. Glauber fica. É uma vergonha o que estão fazendo. Ai, por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Bolsonaro passou mal no Rio Grande do Norte e é atendido numa ambulância novinha do SUS, enviada ao Estado pelo governo do presidente Lula. Nossas aflitas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos. E foi transportado para a capital num helicóptero público cedido pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. De passar mal, está sendo transportado aqui através de um helicóptero para o hospital mais próximo aqui de Santa Cruz. Eu quero mais que o Lula morra. Quanta diferença. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Bolsonaro passou mal no Rio Grande do Norte e é atendido numa ambulância novinha do SUS. E aí? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né?
Não no campo da humanidade, né, gente? Porque a gente de esquerda, a gente nunca vai ser que nem uma extrema-direita. Nunca. Tanto que eu desejo a plena recuperação de Bolsonaro. Até para que ele possa ser responsabilizado pelos seus crimes. E é esse o nosso desejo. Ampla e restrita recuperação. Para que possa, inclusive, ser responsabilizado pelo que aprontou. E eu vou repetir a pergunta. Esse cara, deputado federal, vai ser cassado também? Como é que é a situação? Esses aqui, ó, vão ser caçados também? Gustavo Gai, a Polícia Federal já baixou na casa dele. Desvio de cota parlamentar. Nicolas Ferreira já cometeu crime de transfobia. Chiquinho Brazão já foi cassado, mas até hoje não passou pelo plenário para a conclusão da cassação. Está preso em prisão domiciliar agora pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e está ganhando R$47 mil enquanto deputado federal. O delegado Helder Mário já deu um soco num visitante ali na Câmara de Deputados Federais. Não vai ser cassado? Carla Zambelli está no banco dos réus, está respondendo ação criminal e são várias ações criminais contra ela. O Gilvan da Federal, que eu acabei de te mostrar agora, para mim é falta de ética, é falta de decoro parlamentar essas atitudes ou não? Ou será que é falta de decoro só quando vai para cima de Arthur Lira? É esse o parâmetro? Conselho de ética tem tudo, né? Menos ética hoje. Me ajuda, né, gente? Isso tem que ser falado, isso tem que ser mostrado, isso é uma grande injustiça. Isso é um absurdo. Inclusive tá aqui, ó. Glauber está organizando assinaturas, né? Um manifesto em sua defesa. Eu convido você a assinar, se você não assinou, tá? É nossaluta.com.br/Glauber-fica. Tá notadamente nas redes sociais do Glauber Braga, toda essa situação que fica até mais fácil para você pegar. E isso tem que ser feito e muito mais. E é uma situação vexatória. E nós temos que mostrar apoio nesse momento para Glauber Braga, inclusive assinando esse manifesto, tá bom? Eu vou pegar esse manifesto e vou colocar na descrição do vídeo e vou colocar também no primeiro comentário, porque aí fica mais fácil você achar, tá bom? Se você não assinou, assine. Apoio para Glauber fica. Porque é o seguinte, se caçar Glauber Braga, gente, vai ter que caçar um monte mesmo. E a manobra que fizeram ali no dia, né, do Conselho de Ética foi uma coisa horrorosa. Horrorosa. E os bolsonaristas estão por trás disso, especialmente. Veja aqui a denúncia de Érica Hilton. Causa uma covardia, uma safadeza, uma canalice. Chega a culpa do PL, nós ficamos aqui o dia inteiro discutindo um processo injusto, um processo sem ética da cassação do mandato do Glauber. Agora chega o PL no final da discussão, tem que impedir a discussão, senta atrás da mesa como papagaio de pirata e a gente é obrigado a assistir tudo isso de maneira silenciosa. Por favor. Uma vergonha. Fizeram uma manobra lá para encerrar os debates, as discussões. O PL chegou na última hora lá e fez tudo isso. Nicolas Ferreira fez o palanquetezinho dele lá, uma coisa horrorosa. Nicolas Ferreira tinha que estar lá, ué. Cometeu crime de transfobia no 8 de março de 2023 e nada. Uma vergonha. Boulos fala sobre isso aqui também numa entrevista na CNN. Que um deputado bolsonarista do Pará deu um soco na cara de um cidadão no corredor das comissões. Um soco. E ele, a Conselho de Ética não se manifestou. É uma perseguição escandalosa, das mais escandalosas que já se viu no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Pegue o caso de alguns dos últimos deputados que foram cassados. Você teve o Eduardo Cunha, um caso conhecido nacionalmente por corrupção graúda. Você teve a Flor de Lis por assassinato. Você teve o Chiquinho Brazão por assassinato. Querem calçar o Glauber por um chute na bunda de um provocador? Qual é a isonomia disso? É uma situação escandalosa, de perseguição política mesmo. Aliás, o pedido de cassação que nós entramos contra você, Jordi, por causa do 8 de janeiro e da sua apologia pela qual você está sendo investigado junto com outros bolsonaristas pelo STF e pela Polícia Federal,
sequer foi levado ao Conselho de Ética há 2 anos. O Glauber vai ser cassado e a Carla Zambelli, que agora vai ser presa pela pistolagem dela correndo na rua aqui em São Paulo, vai votar no processo de cassação do Glauber e vai continuar lá. É isso mesmo? É isso que está sendo legitimado? E aqui para falar o caso da Carla Zambelli, nós podíamos falar do Gustavo Gaia, que além de todos os absurdos de quebra de decoro parlamentar, assassinou uma pessoa dirigindo bêbado e foi reincidente lá em Goiás. Essas pessoas têm alguma autoridade moral para julgar o Glauber Braga porque respondeu a um provocador que ofendeu sua mãe, que estava com Alzheimer e morreu poucos dias depois, defendendo sua honra. É absolutamente escandaloso, é um caso de perseguição política manifesta e que está sendo utilizado pelos bolsonaristas para deixar claro que eles têm 2 pesos, 2 medidas. Eles não agem com isonomia. O Éder Mauro, que é um deputado bolsonarista. E isso sim é perseguição. Isso é perseguição. Isso é atentar contra a liberdade, isso é censura contra um deputado, porque querem calar Glauber Braga, porque ele se levantou contra o orçamento secreto. Isso é perseguição política, isso é atentar contra a liberdade de expressão do deputado, isso é impor censura ao deputado Glauber Braga, esse assinte e essa cassação do seu mandato. Isso sim é censura no Brasil. Uma vergonha. Mas Glauber não está sozinho. Estamos juntos, Glauber fica, ele continua na greve de fome, lá na sala das comissões do Conselho de Ética, e recebeu a visita da deputada federal Érica Cocá em solidariedade. Vamos ver. Vamos com Glauber para trazer uma voz que está em todos os cantos da nossa cidade, em todos os cantos do Brasil. Glauber fica. A voz do Glauber é a nossa voz. Glauber representa a voz da coragem, o enfrentamento a toda sorte de corrupção, a defesa da ética. É isso que eles querem calar. Mas o Brasil inteiro diz com várias vozes, de várias formas, Glauber fica. Não é isso, Glauber? Agradecer demais a solidariedade dessa militante deputada que eu tanto admiro. Ontem estava aqui, hoje recebi o vídeo, ela lá no samba, fazendo a defesa do mandato. Então, muitíssimo obrigado, Érica, obrigado pela solidariedade de todos vocês. Estou bem, estou firme, a cabeça tá firme. Obrigado, gente. Gratidão. Tamo junto. E aí, coloca aí, Glauber fica. Pois bem, meu querido, eu comentei com vocês aqui, isso aqui, ó, que Trump tá lascado. Trump achou que todo mundo ia recuar, que todo mundo ia aceitar, todo mundo ia baixar a cabeça para ele. Ele taxou o mundo todo, o mundo taxou ele. E ele voltou atrás em relação à China, a questão de tecnológica, ele voltou atrás em relação à China. Só que agora vai ter que voltar atrás também em relação ao agronegócio também. Vai passar muita vergonha o Trump ainda, viu? Ô, homem sem noção. Olha aqui, eu mostrei para vocês que apesar do tarifaço, a China disparou nas exportações e que Trump recuou e retira impostos de iPhones produzidos da China e de vários outros produtos em relação à tecnologia da China. Porque senão ele ia quebrar a metade dos Estados Unidos. E a outra metade dos Estados Unidos ele vai quebrar, que é a questão do agro. O agro está indo para cima agora de Trump. Olha aqui. Os produtores de soja dos Estados Unidos pedem que o governo de Donald Trump suspenda as tarifas contra a China, então interrompa a guerra comercial e abra negociações imediatas. O temor do setor é de que uma prolongação das barreiras leve centenas de produtores à falência diante da guinada de Pequim para substituir os bens americanos pela soja brasileira. Donald Trump é o exemplo, é o retrato vivo do que é a extrema-direita. Burra? Não, o burrinho é lindo. Não é burra. Ela é tosca. Ela tem a capacidade cognitiva restritiva, é arrogante, é golpista. Ele achou que todo mundo ia ser subserviente
ia baixar a cabeça e ia ali pedir continência como se ele fosse um grande imperador do mundo. Se lascou, taxou, todo mundo taxou ele. De modo que, eu disse e vou repetir, se Donald Trump não recuar, ele não dura um ano no seu cargo, porque o povo vai arrancar ele de lá, porque ele vai quebrar a economia americana. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Pegou o código? Inclusive, o deputado federal, Renildo, falou sobre isso. Vamos ver aqui o que ele falou? É oportunidade para o mundo de outros parceiros comerciais. Se os Estados Unidos fez pouco caso, se lascou. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Tempos atrás, eles disseram que defender os interesses nacionais estava superado, ultrapassado. Era coisa velha do outro século. Que agora, o moderno, era a globalização. E a globalização era o seguinte: cada nação se especializa naquilo que ela faz melhor, para fazer um produto melhor e com preço mais baixo. E todos vão completando o que necessitam, comprando nesses países que produzem melhor. Por que eles defendiam isso? Para abrir o mercado de todo mundo, para esses grupos fortes, das nações mais fortes, tomarem os mercados dos países mais pobres ou dos países em desenvolvimento. Quando veio a pandemia, o que é que a gente viu? Países como o Brasil sequer eram autossuficientes em máscara. Nem de vacina eu estou falando. Eu estou falando de máscara. Até máscara a gente tinha que importar. Agora, o que as nações ricas estão dizendo? Que para entrar no mercado deles, todos terão que pagar altas tarifas, porque eles precisam dessas tarifas para só erguer a economia deles, que não pode entregar o mercado deles sem que as pessoas paguem fortemente por isso. Sabem qual é a conclusão? É que é cada país defendendo o seu interesse econômico e o seu interesse comercial. E o que nós temos que fazer no Brasil? Defender os interesses do Brasil, da economia nacional, do fortalecimento da nossa economia, de geração de emprego aqui e de soberania na produção de alimentos, na produção de ciência e de tecnologia. Aquilo que a gente não conseguir, a gente vai comprando fora. Mas o Brasil tem que fazer um esforço para ter uma economia forte, com um mercado também forte e nos desenvolvermos cada vez mais como nação. Nós temos que buscar os nossos próprios interesses, termos o nosso próprio projeto de desenvolvimento do nosso país, criando melhores condições para o nosso povo. Esse é o ensinamento. E, aliás, não é novo. Isso é assim desde que o mundo se entende por mundo. O interesse comercial, o interesse econômico das nações é que prevalecem. Quando eles chegam no limite, eles invadem, eles expropriam, eles fazem de tudo. Até guerra eles estabelecem para gerar uma nova ordem, uma nova organização. Sempre prevalecendo o quê? O interesse dos mais fortes. Então o Brasil, que é um país que tem uma natureza extraordinária, é um país que detém 20% de toda a água doce do planeta, um subsolo que é um dos mais ricos do mundo, com uma riqueza extraordinária, um país que tem uma área geográfica que é a 5ª nação do mundo, um país que fala uma única língua, um país que não vive em guerra com seus vizinhos, um país que tem um potencial extraordinário, precisa cuidar dos seus interesses como país, como nação. E defender os interesses nacionais, ser patriota para um brasileiro é defender o Brasil. Mas tem uma turma tão precária que sequer sabe o que é ser patriota, sequer sabe o que é defender o interesse nacional. E acham que pelo fato de o Trump defender os interesses dos Estados Unidos, ser patriota é fazer coro com o Trump, é bater continência para a bandeira dos Estados Unidos,
e defender os interesses de outras nações e não do Brasil. O Brasil deve procurar se relacionar bem com os outros. E nós temos uma diplomacia profissional e treinada há muito tempo. Mas nós precisamos de vigilância, precisamos de determinação e precisamos, sobretudo, de projetos de desenvolvimento para que o Brasil seja cada vez mais uma nação desenvolvida, que cuida bem da sua gente e que oferece boas condições de vida para o seu povo. E eu vou te falar, Renildo Calheiros tá certinho. E vou um pouquinho mais. Essa é, talvez, a melhor e maior oportunidade que o Brasil tem e terá para conseguir novos parceiros comerciais, notadamente no campo da tecnologia junto à China. E eu sei que Lula está conversando e está tentando entrar nesse ambiente. Se conseguir, vai transformar o país em ser um parceiro comercial da China em em absorver conhecimento e tecnologia da China. A China hoje tem um espaço para novos parceiros comerciais e o Brasil tem que aproveitar essa grande oportunidade no campo, especialmente do conhecimento, know-how, tecnologia. Importantíssimo isso. E eu espero, e eu acho que Lula sabe disso e já deve estar implementando as tratativas necessárias para que a gente possa alcançar um mercado mais amplo nesse ambiente, para que a gente possa crescer de fato, de verdade. E isso é ser patriota. Enquanto estados com o governador Tarcísio, que é um dos principais estados atacados, né, prejudicados pela taxação do aço, enquanto o governador Tarcísio enfiou o rabinho entre as pernas e não fala nada, Lula está tentando resolver o problema, junto com o Congresso Nacional. Romeu Zema, lá em Minas Gerais, um dos principais estados prejudicados pela taxação do café, também enfiou o rabinho entre as pernas e Lula está tentando resolver. Santa Catarina, um dos principais prejudicados pela taxação do alumínio. Cadê Jorginho Melo? Do mesmo modo. E Lula está tentando resolver o problema. Aqui a gente percebe e a gente vê, a partir dos fatos, quem é patriota de verdade e quem é patriotário, ou seria patriota de Araque. Por isso, meu querido, Lula em 2026 é tetra. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Toca o dedo no like, curta, comente e compartilhe. Quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vá te lascar. Muito obrigada pela tua presença, sapiência, resistência. Viu? Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau. Fui, mas eu volto. E aqui é Sem Anistia. Beijo.